Quero falar sobre as empresas estatais independentes. Para isso, eu trouxe um caso e ele fala o seguinte: esse caso, vamos imaginar aqui. Ribamar é empregado público, trabalha em um cargo estratégico da empresa Petrobras, como diretor executivo de relacionamento institucional e sustentabilidade. Ele deseja saber um pouco mais sobre o limite do seu subsídio mensal em espécie, se é possível ser estabelecido em valor superior aos pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para isso, requer parecer de um advogado, que o informa que é possível que seus subsídios excedam aos pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a Petrobras é uma empresa estatal independente dos recursos fornecidos pela Fazenda Pública. Apesar dessa empresa estatal guardar interesse público, a sua natureza jurídica é de direito privado, tendo seus próprios lucros. Como empresa estatal independente, isso significa autossuficiência para cobrir despesas geradas por suas atividades, como pagar suas despesas de pessoal, de custeio em geral e de capital. Por isso, não se vincularia ao teto constitucional pago aos servidores públicos. É correto afirmar que a consultoria jurídica prestada à Ribamar guarda harmonia com o entendimento do STF? Então, temos aqui o Ribamar e o seu advogado que prestou essa consultoria. Então, só para localizar, estamos aqui conversando sobre administração pública indireta, e na administração pública indireta temos as empresas públicas e sociedade de economia mista, todas de natureza jurídica de direito privado. Então, aqui realmente ele falou que é de natureza jurídica de direito privado, e aí já vem essa certeza aqui. E as empresas estatais se dividem em dependentes e empresas estatais independentes. As empresas estatais dependentes têm o conceito na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101 de 2000. Artigo 2º, para efeitos desta lei complementar, entende-se como empresa estatal dependente, empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Então, aqui já temos na própria lei a conceituação do que seria uma empresa estatal dependente. Lembrando que as empresas estatais têm como espécies as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E aqui lembramos que essas atividades são atividades atípicas do Estado, porque elas surgem como fase histórica de um Estado que assume questões aqui sociais, ele assume os direitos sociais, e essas empresas visam lucro. Então essas empresas elas vão colaborar para que esses direitos sejam efetivados na sociedade. Então, vamos lembrar o seguinte, que apesar de ter um certo interesse público, por isso exigindo inicialmente para sua concretização como autorização uma lei, elas têm natureza jurídica de direito privado. Então, elas só vão surgir efetivamente por meio de regras que pertencem, que vão constituir os seus atos, que são regras de direito privado. Então, sabendo disso, a gente pode conceituar o que são as empresas estatais independentes. São empresas, então é só negar o que está escrito em cima. Então, se a empresa estatal dependente, ela depende de recursos financeiros que provém desse ente controlador, no caso aqui a Fazenda Pública, se a empresa estatal for independente, ela não depende, como empresa estatal independente, elas não dependem
de recursos da Fazenda Pública para esses pagamentos com pessoal, custeio em geral e de capital. Então, elas dispõem, portanto, dispõem de recursos próprios, que são gerados, visam lucro aqui, são gerados por suas atividades para com o fim de fazer as despesas de pessoal, que são os empregados que trabalham, que geram uma despesa para essas empresas de custeio em geral e de capital, que são os investimentos feitos por essas empresas. Lembrando que as empresas estatais, elas geram, então, empregos públicos, e esses empregos públicos geram o quê? Gastos. Mas nem sempre esses gastos, eles ficam a cargo, então, da Fazenda Pública, porque existem empresas estatais dependentes e existem empresas estatais independentes. As empresas estatais independentes não dependem de recursos da Fazenda Pública. E aí a gente cita como empresas estatais independentes a Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Infraero, Correios, todas essas empresas, elas geram lucros suficientes para cobrir as suas despesas, inclusive com pessoal. Então, surge a questão que Ribamar quer saber. Bom, se eu trabalho em uma empresa que é uma empresa estatal, e essa empresa é uma empresa independente dos recursos fornecidos pela Fazenda, será que eu preciso seguir as disposições do artigo 37 da Constituição, inciso 11? O artigo 37 da Constituição diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também os seguintes. E o inciso 11 diz o seguinte, fala sobre o teto constitucional. Inciso 11, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Então, aqui tem um teto constitucional e uma norma limitadora. Acontece que foi decisão do Supremo Tribunal Federal que não será necessário
para as empresas públicas, contando que são essas empresas estatais independentes, empresas estatais independentes que não dependem dos recursos da Fazenda Pública para fazer os seus gastos com despesa pessoal, que não é necessário seguir, então, esse teto constitucional, podendo, portanto, exceder esses gastos que poderão ser superiores, nesse caso, aos subsídios pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, já que não é preciso seguir o teto constitucional. Por quê? Será que essas empresas que são independentes, será que elas afetariam o equilíbrio financeiro estatal? A resposta é não. Por quê? Porque entre a receita arrecadada e a despesa realizada, não há aqui um ponto em comum entre essas empresas dependentes do Estado e essas empresas que não dependem do Estado. Por quê? Porque nas empresas estatais independentes, elas não geram aqui um gasto para a Fazenda Pública nos quesitos despesa pessoal, que é isso que a gente está tratando nesse momento. Então, o Gilmar Mendes, que teve essa decisão, ele adotou uma postura que o Estado, se essas empresas não geram aqui uma despesa para o Estado, então, ele não pode se imiscuir em assuntos privados. Decidiu que o Estado não pode exigir que a limitação desses salários pagos ao pessoal, no caso, dessas empresas estatais, elas sejam aqui dependentes do teto constitucional, esse teto que eu acabei de ler. Então, elas não são obrigadas a fixar um teto constitucional limite para os salários de seus empregados, o que torna a questão uma questão aqui que houve uma consultoria com o advogado, uma questão perfeita, uma questão correta. E aí, essa decisão foi fruto da ADI número 65/84 do DF. O relator foi o ministro Gilmar Mendes e o julgamento foi feito em 21/5/2021. Informativo 10/18. E ficou estabelecido que o teto constitucional remuneratório não incide sobre os salários pagos por empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que não recebem recursos da Fazenda Pública. Assim, nós podemos terminar lendo aqui e entendendo um pouco mais dessa consultoria que foi dada aqui fictamente, de forma fictícia, a Ribamar. Então, Ribamar, empregado público, trabalha em um cargo estratégico da empresa Petrobras, como diretor executivo, empresa Petrobras, então uma empresa estatal, como diretor executivo de relacionamento institucional e sustentabilidade. Ele deseja saber um pouco mais sobre o limite de seu subsídio mensal, então o limite do subsídio mensal em espécie, se é possível ser estabelecido em valor superior aos pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para isso, requer parecer de um advogado que o informa que é sim possível, perfeito, é possível que seus subsídios excedam aos pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a Petrobras é uma empresa estatal independente dos recursos fornecidos por quem? Pela Fazenda Pública, e apesar dessa empresa estatal guardar interesse público, realmente guarda, até mesmo porque para ser autorizada a sua criação é necessária uma lei, mas também a sua natureza jurídica é de direito privado, então seus atos constitutivos são feitos de acordo com
as empresas privadas tendo seus próprios lucros, ou seja, atividade atípica de Estado, como empresa estatal, que é independente por não depender de recursos da fazenda pública, portanto, autossuficiente para cobrir suas despesas geradas por suas atividades, como pagar suas despesas de pessoal. Então, se há aqui empregados, há uma despesa, e essa despesa é a despesa de pessoal. E por isso não se vincularia ao teto constitucional perfeito, realmente não se vincula ao teto constitucional pago aos servidores públicos. Então, está perfeitamente aqui correta a consultoria dada à Ribamar. Então, é isso.